cada ano que passa, a sociedade sente mais os reflexos causados pelas mudanças climáticas. Sejam ondas de calor ou chuvas intensas, esses eventos estão se tornando comuns e afetando diversos aspectos na vida humana. Portanto, compreender as origens das alterações do clima, reconhecer seus efeitos e encontrar maneiras de diminuir as consequências é uma urgência global. O Conexão Mais de hoje traz esse tema tão atual e importante. Fique comigo e acompanhe o programa que está recheado de informações, viu? Até já! Olá, eu sou Maria Helena Rangel e hoje vamos falar de um tema muito importante e urgente: as mudanças climáticas e o impacto que elas têm no nosso planeta. Vamos entender o que são, por que acontecem e o que podemos fazer para ajudar a preservar o nosso futuro. A gente vai conversar com o professor Saulo Vital. Ele é geógrafo, doutor em geociências e professor da UFPB. Professor, seja muito bem-vindo, obrigada por partilhar seu conhecimento conosco. Eu começo logo perguntando: o que são as mudanças climáticas, por que elas acontecem? Se fala muito, mas eu queria que o senhor explicasse direitinho para a gente. Eu que agradeço, Maria Helena, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre um tema tão importante, né, para a sociedade, esclarecer a nossa sociedade acerca dessa pauta ambiental hoje, que é uma coisa tão importante para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida e combater essas mudanças climáticas que têm trazido aí tantos transtornos para a nossa sociedade, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Há cerca de 20 anos ainda era muito questionado, existiam muitos céticos, né, os chamados céticos do aquecimento global, que diziam que isso era uma falácia, que na verdade isso não estava acontecendo. Mas ainda na década de 80 foi criado o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ali no finalzinho da década de 80, e no início dos anos 90, o IPCC ele nos alertou muito acerca dessas futuras mudanças climáticas que viriam a afetar o nosso planeta. É uma realidade hoje, a questão é que de fato hoje elas são uma realidade e nós precisamos de medidas, né? Teremos agora no Brasil, em Belém, a COP30, que vai trazer aí muita novidade para essa questão das mudanças climáticas, mas ainda há muito que avançar. Na última COP, houve um imbróglio no final, porque os países, digamos assim, aqueles países mais industrializados, eles não queriam investir um montante que se pensava que era um montante aproximado de 4 trilhões, né, no combate às mudanças climáticas. Isso, no final, acabou baixando um valor irrisório aí para 400 bilhões, ficou muito distante do que se pensava. E países como os Estados Unidos, por exemplo, que são o país que mais polui hoje no mundo, infelizmente, com o novo governo Trump, digamos assim, não tem mais se esforçado para combater essas mudanças climáticas. Então, é uma realidade hoje, precisamos de medidas. Eu acho que tem que ser um esforço global, não adianta só a nível local, né? A gente pode, inclusive, dizer por que elas acontecem e de que forma elas agem no dia a dia da sociedade. Elas têm se mostrado principalmente na questão dos eventos extremos, né? O que são os eventos extremos? São aquelas chuvas pesadas que normalmente não acontecem, chamados de eventos episódicos ou extremos. Por exemplo, uma chuva aqui de 100 milímetros em João Pessoa, né? Então isso causa muitos transtornos, não só em João Pessoa, mas em outras cidades também, do Brasil e do mundo. E esses fenômenos eles têm se tornado cada vez mais repetitivos, né? Justamente porque esse aquecimento global, que o efeito estufa ele é algo natural, ele serve para equilibrar o calor no mundo, o balanço de calor global. Mas tem ocorrido uma intensificação desse efeito estufa e, junto com isso, um processo de mudanças climáticas. Só para pontuar, falar em mudanças climáticas é algo um tanto que complexo, porque realmente requer uma mudança de climas. Precisaria sair, por exemplo, de um clima semiárido para um clima árido, ou de um clima úmido para semiárido. Isso é uma realidade hoje. Por exemplo, lá no semiárido, aqui no nosso semiárido do Nordeste, já existem áreas que são consideradas climatologicamente como áridas.
Então isso já demonstra que está havendo de fato esse processo de mudanças climáticas. Por exemplo, para um leigo como eu, a gente enfrenta João Pessoa, por exemplo, o maior calorão, de uma hora para outra esfria. A gente, por exemplo, está vivendo um momento assim, em que à noite esfriou muito e a gente, nas conversas com amigos, nunca senti tanto frio. Eu estive, por exemplo, no Cariri, agora em Itaperoá, que é naturalmente uma terra muito quente durante o dia e à noite gela. E esse clima está diferente. Sim. Essas mudanças ocorrem por isso, por conta desse descompasso na natureza? Olha, a gente não pode afirmar, são fenômenos isolados e cada um precisa de um estudo específico para dizer se realmente há relação com as mudanças climáticas. Nem tudo tem uma relação direta. Agora, um fato é que grande parte desses processos, eles têm sim relação. A questão da onda de calor na Europa já tem um estudo demonstrando que ela tem relação sim com as mudanças climáticas. E essa questão do frio aqui em João Pessoa, eu sou pessoense, nasci aqui. E assim, realmente, esse período que a gente está agora é um período de inverno astronômico e meteorológico também, ele coincide com as chuvas. E aí há, naturalmente, uma diminuição das temperaturas, mas nada tão fora do comum assim. As temperaturas chegaram a aproximadamente 20, 21 graus, que é típico desse inverno. Agora, houve de fato um vento mais frio, esse vento ele baixa a sensação térmica e ele tem a ver com a queda da temperatura do Oceano Atlântico. Houve de fato uma queda na temperatura, mas não se tem relação ainda, não tem um estudo dizendo se essa queda da temperatura no oceano tem a ver com as mudanças climáticas. Mas pode ter a ver também. Eu vou pedir licença só um pouquinho, porque eu queria lhe dizer uma coisa. Você que está em casa, você que é internauta, você sabia que a Prefeitura de João Pessoa tem um plano de ação climática coordenado pela SEMAN? Pois é, Mike Rodrigues conversou com a secretária Maristela Viana. Vamos acompanhar um pouquinho. Desde 2021, a Prefeitura de João Pessoa, através da SEMAN, tem liderado a criação do Plano Municipal de Ação Climática, o PLAC, lançado em junho de 2023, com o objetivo de fazer João Pessoa uma cidade mais resiliente e com emissões de carbono neutras até 2050. Para isso, o PLAC conta com um diagnóstico detalhado que inclui um estudo sobre o que a cidade emite de gases de efeito estufa, uma análise de riscos do clima e até mesmo a nossa pegada hídrica, que mede o uso da água. Mas por que nós precisamos disso agora? Porque estamos sentindo que as mudanças climáticas já são uma realidade por aqui. Temos observado o aumento na frequência e na intensidade das chuvas. Também temos as ressacas marítimas, que provocam a erosão costeira de nossas praias. E para além disso, também temos observado o aumento na temperatura média do ambiente, o que provoca a proliferação de doenças como a dengue e a chikungunya, que estão diretamente ligadas às alterações climáticas. Para enfrentar tudo isso, o PLAC propõe um total de 37 ações estratégicas, de mitigação para reduzir as emissões e de adaptação para nos preparar melhor. O sucesso do PLAC depende da participação de todos, como destaca a secretária executiva de Mudanças Climáticas, Maristela Viana. O PLAC é nosso plano de ação climática, né? Ele foi pensado, ele foi planejado para que a gente realmente diminuísse as questões da crise climática do nosso município. E aí no planejamento, a adaptação e a mitigação foi pensado em vários eixos. Principalmente a gente tem o PLAC como uma bússola que nos guia para que a gente, cada vez mais, a cidade de João Pessoa seja uma cidade mais segura, mais resiliente e mais justa. O PLAC, ele realmente é um projeto coletivo. Ele não é um individual, ele depende de outras secretarias para que tenha sucesso e também da população. Então, dentro de muitos eixos que a gente tem que cumprir, alguns principais é a mobilidade como ferramenta para que as emissões de gases de efeito estufa sejam diminuídas na nossa cidade, porque nós temos uma meta até 2040 para que essas emissões estejam pelo menos a 40% menos poluentes. Por falar em participação nas ruas e especialmente na UFPB, temos ouvido a urgência e a importância da pauta climática para a população. Vai ter que ser um esforço mundial mesmo para que isso seja resolvido, não que vão ser grandes efeitos, porque a gente está vendo que a política atualmente não tem lidado com essas questões, mas é um esforço que tem que ser mundial. Não adianta um país estar mais à frente disso e outro não, porque são contribuições mundiais de grandes empresas, de grandes riquezas que estão fazendo isso, então se não tiver esse esforço em coletivo para mudar, não vai ter resultado para ninguém. Com esse forte compromisso e ações bem definidas, João Pessoa está construindo um caminho sólido em direção a um futuro mais verde e adaptado aos desafios do clima.
Obrigada, Mike. Professor, é importante que os governos tomem para si essa responsabilidade de conduzir esse processo, de buscar alternativas, assim como a prefeitura criou esse plano? Sim, é preciso esforços locais, como da prefeitura, assim também como esforços a nível global, né? Eu falei da COP, está aí batendo na porta, vai acontecer em novembro, né? E estamos diante da COP aí com algumas pautas muito polêmicas aqui no Brasil, na questão ambiental. Uma delas é a questão da exploração do petróleo na margem equatorial. Isso é uma questão que tem trazido muita disputa ali política e um problema entre o IBAMA e a Petrobras, né? Só que o IBAMA ele tem solicitado alguns requisitos ambientais que são importantes para justamente ajudar nesse combate às mudanças climáticas, porque nós sabemos hoje que a questão da exploração do petróleo é uma das principais questões que tem influenciado nas mudanças climáticas. Então, de fato, existe petróleo, isso é uma questão importante para a economia, mas é preciso também um plano da Petrobras para que haja uma transição energética, para que nós não fiquemos dependendo do petróleo assim, durante muito tempo e agravando ainda mais as mudanças climáticas. E não é uma responsabilidade, isso é uma engrenagem, né? Cada um tem que fazer a sua parte, a população. De que forma pode ajudar? Olha, eu vejo a educação ambiental como um caminho importante, né? Nós temos hoje muitos problemas, não só em João Pessoa, mas as cidades como um todo, há esse problema da questão do esgoto nos rios urbanos. E isso aí é uma questão que muitas vezes percebemos que a população ela acaba fazendo ligações clandestinas, né? Empreendedores, construtores, fazem ligações clandestinas na rede de galerias pluviais, gerando aí a agressão dos nossos rios, a poluição dos nossos rios. Inclusive, recentemente foi agora descoberto pela SUDEMA um problema desse no Rio Cabelo. Então, a população ela tem sim uma parte recorrente desse processo. Isso. É recorrente. E eu vejo como um processo de formiguinha, um trabalho de formiguinha. Eu acho que essa educação ela tem que começar nas escolas, né? Eu acho que hoje nós já avançamos bastante enquanto sociedade, assim, a gente não vê mais tanta gente jogando lixo na rua como antigamente. Antigamente né? A gente passava no carro e via a pessoa jogando. Hoje em dia, se fizer isso, todo mundo fica de olho. E é capaz de filmar e botar nas redes. Você se sente constrangido, né, em fazer uma atitude dessa. Mas precisamos mudar ainda mais, sobretudo em relação à questão dos resíduos sólidos mesmo, do lixo. A gente tem muitos problemas aí de pessoas que jogam lixo em áreas desmatadas, em áreas de terrenos baldios, em rios, né? Parece que é uma atração que tem ali que o pessoal vai e acaba jogando lixo. Então eu vejo esse trabalho de educação ambiental como muito importante para que nós tenhamos no futuro aí uma sociedade diferente. A gente vai acompanhar outra matéria produzida por Mike Rodrigues. Olha, de uma coisa eu sei, viu? Eu não sou bola de fogo, o calor tá de matar, aqui não é a Praia da Barra e uma questão eu preciso lançar. O papo de hoje é aquecimento global. O papo sobre aquecimento global nunca deixou de ser debatido. Se por um lado a gente é constantemente lembrado de que as mudanças climáticas já são a realidade, por outro a gente continua negligenciando esse tema. Nós viemos até as praias de João Pessoa para conversar com banhistas de todos os lugares do Brasil para entender como o país está sentindo esse tema. O mais pessimista possível, né? Infelizmente, né? Com o desmatamento, com as grandes indústrias, né? Soltando fumaça para todo lado, né? Eu acho que só tem piorado o nosso planeta, né? Então, lugares que eram mais frescos, eu sou de Belo Horizonte, por exemplo, e o calor lá aumentou muito. E a gente tem notado isso no Brasil inteiro, né? E a mudança climática mesmo, quando tem chuva, é chuva demais. Quando tem sol, é sol demais, né? Então, teve uma mudança total no clima mundial. Eu acho que mundial, né? Você acha que a gente atingiu um ponto de não retorno ou existe alguma solução que a gente pode colocar em prática a partir disso? Eu acho que tem retorno. É só a gente querer. Acho que tudo parte da gente, né? Do ser humano. Nós destruímos, mas a gente pode reconstruir. Pode ver aqui no litoral também, né? O mar sobe mais e mais, né? As terraças quebram e isso acontece no mundo inteiro, né? E tem mais calor ainda, né?
Você acha que dá para retornar, dá para paralisar um pouco as mudanças climáticas? Ninguém sabe isso, né? Mas nunca é tarde para começar. E ninguém sabe se é possível retornar isso, né? Hoje em dia a gente vive num mundo muito atípico. Hoje faz sol, amanhã faz chuva. Eu sou de São Paulo e vim pra cá. Aqui tá um solzão, mas lá em São Paulo um dia tá raiando o sol, do nada, chuva, alagamento, então tá uma questão bem complicada. A gente não sabe dizer como vai ser o dia de amanhã. Você acha que nós podemos fazer alguma coisa? Você acha que tem como retroceder, paralisar um pouco as mudanças climáticas, podemos dizer assim? Acho que a gente pode melhorar no nosso dia a dia, diminuindo o uso da água, não matando tantas árvores, mas eu acho que a gente chegou num limite que não tem mais volta. Cleide, conta pra gente qual é a sua percepção sobre as mudanças climáticas. Então, a minha percepção é que ultimamente, né, a gente tem sentido a alta da temperatura, a gente tem sentido que tem mudado, né? Aqui a gente ainda tem essa vantagem aqui de João Pessoa, que chove muito, né? Aqui a gente sente menos esse aquecimento. Lá onde eu moro mesmo, no Espírito Santo, é muito quente. Em vista daqui, não tem tanta chuva. Eu, assim, tenho pegado alguns dias de chuva aqui ainda tem essa vantagem. Mas em relação aos últimos tempos, o aquecimento global, ele tem, né? A gente tem visto que tem intensificado e isso é preocupante. O que nós podemos fazer para mudar esse cenário? Claro, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Que nós temos que poluir menos, procurar meios que não tenham tanta contaminação, né, no solo. E eu acho que se cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente consegue sim tentar, né, ajudar com que isso diminua um pouco mais. Márcio, eu queria que você falasse pra gente a sua percepção sobre as mudanças climáticas, sobre o aquecimento global. Então, eu acho que tem bastante investimento agora nesse segmento, principalmente na energia eólica, tanto em terra, para aproveitar os ventos aqui no Nordeste. Eu acho que está bastante investimento, inclusive a Vestas, se eu não me engano, está investindo bastante, crescendo bastante aqui, desenvolvendo o mercado local. E também tem projetos para segmento de offshore no mar. Tem algumas empresas que estão começando a construir embarcações embarcações 100% para coletar energia eólica, para fazer energia eólica e alimentar cidades enormes. E os Estados Unidos está investindo também nisso agora. E eu acho bem legal porque a gente diminui um pouco, pode diminuir o custo de energia elétrica para os habitantes, para o povo e tal, e eu acho que fica uma energia mais limpa, né, que eu acho que é o propósito do planeta. A questão do aquecimento global deixou de ser acadêmica e é cotidiana. A mudança parte da gente. O Papo vai ficando por aqui e a gente volta com muito mais semana que vem. Te vejo lá. Tchau, tchau! Novamente, muito obrigada, Mari, por você sempre contribuindo muito com o Conexão Mais. Professor, o que é que a gente pode esperar? O senhor já se referiu à COP, mas na prática, o que o senhor espera como estudioso da área? Olha, eu espero que os acordos fechados na COP eles sejam mais efetivos para o combate às mudanças climáticas, até mesmo porque o Brasil hoje ele tem um papel importantíssimo nessa questão global. Não é por menos que a COP vai ser realizada lá em Belém, no coração da Amazônia, né? Justamente demonstrando que a Amazônia ela tem um papel importante no equilíbrio climático global, assim como os oceanos, os manguezais, que têm sido muito agredidos, a nossa caatinga, por exemplo, no período chuvoso, né? Muita gente acha que a caatinga é um bioma inóspito, cinzento, que não tem vida, mas na verdade o que acontece no período chuvoso é um reviver daquela vegetação. É justamente naquele período que a vegetação ela absorve mais carbono e tem um papel importantíssimo no equilíbrio climático do planeta. E é um bioma que tem sido muito degradado também no Brasil inteiro, e onde ele ocorre, e muitas vezes não é visto, justamente pelo fato de que ele passa ali 8 meses na estiagem, sequinho, ninguém percebe que ele tem uma biodiversidade grande, mas de fato ele tem uma biodiversidade muito grande, né? Professor, a gente está na contramão com a tecnologia, com o progresso, com os novos empreendimentos. A gente está na contramão, ao mesmo tempo que a gente quer uma natureza preservada, a gente polui, inclusive, as licenças ambientais, o senhor acha que elas têm sido concedidas sem limite?
Olha, esse é um problema, inclusive nós estamos passando agora por uma PEC que visa flexibilizar o licenciamento ambiental. Isso para mim é muito complicado e muito perigoso porque, por exemplo, uma das licenças hoje que foi criada nessa PEC permite que o empreendedor ele possa ter a licença somente com uma declaração de compromisso. Ele vai fazer ali... Sem uma fiscalização, sem um estudo prévio. Isso. Isso é um retrocesso, né? É necessário que haja aí... Essa medida ela está para ser sancionada ou vetada pelo presidente, mas se o presidente vetar, me parece que o governo federal está realizando estudos no momento para fazer proposições novas a essa PEC. Me parece que não vai ser um veto de cima para baixo, vai se tentar uma negociação ali, justamente para que, quando isso retornar para a Câmara, né, o veto não seja derrubado, né, porque a gente sabe que existe isso, infelizmente. Os interesses. E aí, esse é um problema que a gente precisa combater justamente pelo fato de que o nosso meio ambiente hoje precisa ser preservado. Bom, professor, para terminar, que medidas práticas no dia a dia a gente pode tomar para ajudar, para fazer aquele serviço de formiguinha mesmo, e que no final das contas termina sendo muito importante? Olha, eu acho que a coleta seletiva é uma coisa importante, inclusive a gente precisa de campanhas educativas para mostrar mais às pessoas como fazer essa coleta. Eu estive na Europa agora recentemente fazendo um pós-doutorado e vi que lá há uma diferença no tocante a isso. Há muita gente que pode dizer, mas é a Europa, é diferente. Não, a gente pode ser do mesmo jeito, não tem por que se inferiorizar diante disso, né? Então a questão da coleta de lixo, eu acho que o fato da educação nas escolas, ensinar as crianças a plantar, você também ter um ambiente onde você possa plantar uma árvore, cultivar uma árvore. Inclusive tem aquele ditado que uma das coisas que todo homem tem que fazer é plantar uma árvore na vida, né? Então ele tem que buscar realmente, como você falou, nessas medidas de formiguinha, né, e fazendo a nossa parte, para que a gente possa no futuro aí ter uma sociedade diferente. Eu costumo dizer assim, que eu me preocupo muito com o futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos nossos netos e filhos, porque realmente, se continuarmos caminhando nessa toada aí, nós teremos aí mudanças climáticas bem severas. O que é que severo pode acontecer? Olha, esses eventos extremos, eles podem se tornar cada vez mais frequentes, cheias, secas, tufões, furacões, enfim, tudo isso pode estar muito relacionado com as mudanças climáticas e os desastres se tornarem cada vez mais comuns, né? Inclusive, na nossa orla também isso pode acontecer muito, a erosão costeira, o avanço do nível do mar. Então tudo isso precisa ser visto de uma forma integrada e realmente havendo aí um esforço tanto do poder público como da sociedade. É aquela velha história, a natureza não perdoa, uma hora a conta chega. É verdade. Então, vamos tentar melhorar, não é isso? Professor Saulo, muito obrigada por sua contribuição nessa discussão tão necessária. E nós vamos ficando por aqui. Você que acompanhou o programa de hoje, muito obrigada pela sua presença e até a próxima.